impactos da mudança climática, que a gente sabe que a nossa floresta amazônica, ela contribui muito para manter esse equilíbrio climático no mundo. Ela tem uma característica tropical, mas ela possui uma diversa biodiversidade. Ela consegue reduzir uma grande quantidade de gás carbônico emitida nessa nossa atmosfera. Mas ao mesmo tempo que ela libera oxigênio, tornando possível a manutenção da nossa vida no planeta, ocorre que a nossa ação, nós humanos, a gente, dentro desse processo, a gente provoca os impactos socioambientais e climáticos. E esse ano está profundamente colocado para todos. As ameaças, a perda da biodiversidade, as transformações da própria floresta, a perda da fertilidade do solo, o esgotamento do solo também, a água, que está com seus períodos de extrema seca, de enchentes alarmantes que vocês podem observar no Brasil e na América Latina. Então, é todo um processo. Então, a gente precisa destinar políticas públicas que beneficiem as soluções eficazes. A agroecologia, políticas públicas para demarcação de terras, tanto nas áreas quilombolas e indígenas, a regularização fundiária dos territórios extrativistas, a implantação de planos de gestão territorial e ambiental. Então, se precisa a sociedade se organizar como um todo, porque essas mudanças climáticas, elas fazem um impacto muito grande na nossa comunidade, na nossa vida. Também essas políticas públicas de demarcação de terras em territórios indígenas e quilombolas é importante, mas sempre com a participação popular. Temos, quando a gente fala da nossa região aqui, o Rio Xingu, território do Rio Xingu, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que se localiza no maior município do mundo, que é Altamira, na região da Transamazônica, onde também é a sede da nossa diocese de Xingu. Logo no começo, ela prometeu mundos e fundos aos povos indígenas, às populações tradicionais, à população da cidade de Altamira. Então existia um grande apelo em tornar aquele discurso de desenvolvimento, chegando com promessas às famílias, com melhorias para todo mundo. Então a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela foi um grande erro e estratégico dentro do território do Rio Xingu. Porque o que aconteceu e o que acontece hoje, a desigualdade social, o aumento da criminalidade em Altamira, e também está ligado a essa usina hidrelétrica e também um repúdio a esse projeto, porque ela mexeu e impactou com o meio ambiente. Está diretamente, todo esse processo está diretamente, tanto nos postos de saúde, na população. Então foi uma falácia muito grande quando trouxeram a usina de Belo Monte. E hoje a gente sabe que foi um grande erro. Quando a gente fala em violência urbana, a gente fala em negatividade. A gente fala em retrocessos de direitos. E também não foi respeitado os direitos dos nossos irmãos indígenas. E também esse impacto da usina Belo Monte foi diretamente ligado também à biodiversidade. E vocês podem perceber que o nível do rio e tantos outros impactos negativos à fauna e à flora e às pessoas do território do Xingu. Então Belo Monte ele foi e é um grande erro. E também faz parte dessa denúncia
como impactos das mudanças climáticas. E hoje vocês percebem, quando se navega ao rio Xingu, a questão do desnível da água do rio. E tantas outras coisas que são colocadas, mas que possamos também esclarecer e compreender também que a Igreja do Xingu, ela tem esse sonho ecológico do Papa Francisco através da Laudato Si, mas também a gente precisa compreender e entender que todo esse processo, como igreja, o nosso compromisso. O Laudato Si, que foi uma encíclica do Papa Francisco, é um sonho, porque todos nós somos chamados a sentir e fazer parte desse projeto do sonho ecológico. Mas a Igreja do Xingu e as novas prioridades e diretrizes para os próximos 5 anos, nós precisamos estar conectados, cuidar e defender da vida, comunidade por comunidade, setor por setor. Porque há uma pergunta para todos nós: que tipo de mundo nós queremos deixar para aqueles que virão? Que tipo de defesa de meio ambiente? Hoje nós temos uma crise do ecossistema que está afetando todo mundo. A Amazônia, a nossa região do Marajó está ardendo, as feridas estão abertas no Xingu, a exploração de madeireira, os latifúndios improdutivos, a crise hídrica, que é a crise da água, há novas formas de grilagem de terra que estão acontecendo nesses incêndios criminosos. Essa nova forma que estão usando são glebas que são usadas na Transamazônica, que mandam se tocar fogo e aí é multado pelos órgãos de defesa do meio ambiente, e através dessa multa é que se utiliza a nova forma de grilagem para fazer os novos processos documentais. Então, muitos desses incêndios que acontecem na Transamazônica são criminosos. O desmatamento ilegal, os projetos de mineração do Belo Sul, em Senador José Porfírio, em Volta Redonda. Nós temos que denunciar, porque a nossa igreja, ela não pode ficar de braços cruzados. Se nós queremos ser uma igreja sinodal, queremos ser igreja em saída, temos que denunciar essas coisas. E a pastoral de conjunto, que faz parte dessas prioridades da Igreja do Xingu, ela vai fazer todo esse processo, ela vai ser uma pastoral núcleo dentro de todas as pastorais. Então, a pastoral de conjunto, ela é criada para estar conectada com todas as pastorais, na defesa da vida, do meio ambiente e de todas as diretrizes. E é para a gente compreender toda essa estrutura, essa estratégia da nova grilagem de terra que já acontece em Itaituba, acontece em Santarém, que foi considerada a cidade mais poluída do Brasil, que acontece no sul do estado do Pará. Esses incêndios criminosos, esses processos de regularização, essas formas que estão sendo conduzidas no Congresso com a aprovação da bancada do agronegócio. O aumento da emissão de dióxido de carbono, as chuvas ácidas, o aumento da temperatura da água e do solo. Então a gente tem que estar conectado para entender tudo isso. O equilíbrio do meio ambiente depende da nossa consciência de cada um. Se a gente quer mesmo efetivar esse sonho eclesial do Papa Francisco, a gente tem que entender esses falsos projetos, essas políticas públicas, elas têm que estar inseridas dentro de todas essas comunidades, defendendo as populações vulneráveis a tudo isso. O carbono, ele precisa ser discutido em sociedade, a venda do carbono, para a gente entender os benefícios, os prós e os contras. Também entender esses incêndios criminosos que causam problemas sociais, a nossa saúde, a destruição da flora, a água que aquece e morre os peixes, as cinzas que caem no rio e matam a vida. Então, o futuro de todos nós, ou a nossa alegria ou a nossa tristeza,
ela depende da nossa própria consciência. Então, como igreja, como comunidade, nós temos que ter esse diálogo de discernimento, de entender o sonho eclesial e também se importar com a vida. A vida, a água e o ar. E tudo isso, o estado que nós estamos a falar, o estado do Pará, ele esse ano foi muito visível a todos nós e até ao nosso município. O impacto das queimadas afetou diretamente as comunidades tradicionais. A perda da biodiversidade. O que é a perda da biodiversidade local? É o que empobrece o solo. E também gera a escassez dos alimentos, porque morrem os peixes, morrem as caças, porque faz o desaparecimento dos animais. Então, além disso, a queimada na floresta, ela contribui para essas mudanças climáticas. Então, nós precisamos entender um pouco mais e ter essa consciência. Entender que cada ano se observa que esse cenário das queimadas, principalmente aqui na nossa ilha do Marajó, ela vem se agravando e trazendo consigo grandes impactos, especialmente na vida de todos os moradores, tanto na cidade quanto na zona rural. O que dá esse impacto diretamente a todos nós? Quando as queimadas elas são uma ameaça para a manutenção da nossa vida, ela aumenta a emissão de dióxido de carbono, que é um dos principais gases causadores do efeito estufa. E o que isso gera? O desequilíbrio ambiental, ou seja, a alteração do clima que nós estamos vivenciando no nosso município, nosso solo quente, a água quente, as alterações são isso. Então a gente precisa não só fazer essa vivência como uma emergência climática, porque a COP30 será ano que vem, e a gente precisa falar mesmo diretamente sobre isso, sobre essa degradação dos recursos naturais, a nossa ação humana, também a contaminação do solo, da água, o desmatamento, mas também dentro dessa realidade climática, observar a nossa realidade, né? O que estamos vivendo, a temperatura que aumenta, as chuvas que parecem mais intensas, com muito vento, e vocês percebem que essas chuvas elas são intensas, com muito vento e raio. Então, tudo isso é um processo. E se a gente for também fazer uma reflexão comunitária, a gente já notou que nos últimos anos, o nível de água nos rios, nos igarapés das nossas comunidades está diferente. Até a nossa forma de plantio, do roçado, tudo isso gera, e nós estamos vivendo tudo isso. Essa mudança climática está dentro da nossa casa também. A questão hídrica, que é a questão da água. Mas também é bom a gente ter essa conversa comunitária para a gente poder colocar que os incêndios florestais, eles são sem controle. Então, ele se inicia com essa queima da vegetação. Então, mais uma vez, o que acontece? O desmatamento, a queimada descontrolada, que é causada também pela limpeza das áreas, que é uma cultura, né, que a gente chama de cultivo agrícola, que é a nossa cultura de queimar. Mas também se é utilizada hoje, através da nossa cultura, se é utilizada para fazer uma nova forma de grilagem. São incêndios criminosos que fazem dessas multas os processos de regulação. Essas regularizações fundiárias,
elas são a partir das multas que são recebidas através das entidades da defesa do meio ambiente. Então se constrói assim um novo método de grilagem. E a bancada do agronegócio está por trás também. E a gente também observa muito que a gente tem que identificar que é preciso a gente fazer essa conversa sobre técnicas de prevenção. As comunidades têm que se reunir, que isso é uma questão urgente, não esperar só pelo poder público, mas pelas comunidades, que temos que fazer a importância de prevenção. A prevenção é importante porque ela vai evitar os desastres. Então é importante nós, como comunidades eclesiais de base, colocarmos dentro do nosso plano pastoral a importância do meio ambiente, mas também como prevenir, combater essas situações, como técnicas de prevenção. E muitos exemplos, tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria que o nosso amigo Reinaldo Rodrigues falasse um pouco também, porque ele também vivenciou dentro do Muju esse problema das mudanças climáticas. Então é importante, a gente está falando aqui a teoria, mas é importante a fala do Reinaldo Rodrigues, porque é a prática, porque ele viu, ele vivenciou através da queimada no seu terreno. Boa noite ao Gilvando, a todos os ouvintes. Sexta-feira sempre a Igreja Católica dedica esse horário para falar de temas que estão relacionados ao nosso cotidiano. E aproveitando essa oportunidade, hoje aqui a gente já falou em alguns momentos, mas para compartilhar com as nossas comunidades, compartilhar com a nossa igreja, com o nosso município, o perigo, a devastação que essas queimadas causam. Esse último mês agora, de novembro, início de dezembro,